Fala galera do audiovisual, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Esse é o canal Josenildo Pimentel. Queria falar nesse vídeo, pessoal, a respeito de potência em amplificadores e falantes. Hoje se usa amplificadores muito potentes e caixas falantes também com potência elevada. Mas será que isso é o melhor rendimento? Será que não tem uma pegadinha por trás disso? É nisso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes disso eu queria te pedir para se inscrever, se você ainda não é inscrito, você clicar no sininho para você ser notificado quando tiver vídeo novo por aqui. E se você gostar do vídeo, você também dá o seu like. Pessoal, eu comecei a trabalhar com som ali no final dos anos 80 para início dos anos 90, mas desde o início dos anos 80 que eu já acompanhava quem trabalhava com isso. Eu vim me envolver com música quando eu tinha meus 13 anos ali no final de 1983. Então em 84 eu já frequentava boates, ainda menino, eu, como falei, seguia quem trabalhava com isso e tive contato com equipamentos daquela época. Aqui no Brasil, época ainda da ditadura militar, você tinha poucos equipamentos que entravam aqui no Brasil. Então a maioria do pessoal que trabalhava com isso, donos de bares, de boates, casas noturnas, shows, esse tipo de coisa, a maioria utilizava equipamentos nacionais. Os que eu mais via, que eu acho que eram os mais usados, eram os da Polivox e da Gradiente. Polivox com o PM5000, que é um amplificador que era dos mais parrudos da época, que em 8 ohms ele ia te dar ali 150 watts por canal e em 4 ohms 220 mais ou menos. Você tinha também o A1, que era mais ou menos essa potência. Aí você vinha para outras marcas que vieram surgindo depois, já tinham também outras antes, como o Quasar, que é uma marca mais antiga também. Você tinha amplificadores da CCE, você tinha amplificadores, depois foram surgindo os Micrologic, os Nashville, que eu já tive, aliás, os Signos, que já daí no final dos anos 80 para início dos 90 já eram amplificadores que iam ter aí 500 watts ou mais por canal. E a gente se virava com isso, e eles tocavam bem. Eu lembro que eu tive um par de caixas da Gradiente, a Master 220. Foi uma caixa que eu já comprei nos anos 2000, mas era uma caixa ali do início dos anos 80. Em 87 também eu tive um conjunto da Gradiente chamado Spect 87, que era um receiver, era uma versão do receiver 323, alguma coisa desse tipo. Era um amplificadorzinho que tinha ali em torno de seus 20 watts por canal, 20, 25 watts por canal, se tivesse isso tudo. E com as caixas dele já dava um bom som. Aí voltando aqui para a questão das minhas caixas Master 220. Quando eu tive essas caixas, eu cheguei a utilizar elas com um amplificador de potência e notava que ela não tinha um rendimento muito bom, e era uma caixa ótima. Já quando eu ligava no meu amplificador ou receiver daquela época, ela funcionava bem. Um amplificador bem mais fraco de potência, mas ela funcionava bem. Quando foi ali por volta de 92, eu comecei a fazer eventos. E aí eu já comprei uma potência da Nashville, NA2200. Alguns anos depois eu comprei umas caixas maiores, e aí sim eu já estava usando uma Micrologic M1000, que dava 450 watts por canal e falava muito. Naquela época também eu utilizava falantes, das médias eu usava falantes de 150 watts, e parece que nos graves eu utilizava falantes ou era de 200 ou 250. Acredito eu, se não me falha a memória, que esses falantes eram da Selênio, mas você já tinha outras marcas também que fabricavam falantes nessa média de potência e que tinham um som bom.
Então o que é que acontece? Hoje a gente vê amplificadores aí dos mais fortes, de 10 mil watts, 12 mil watts, 14 mil watts, até mais forte que isso. E para você ligar nesses amplificadores, você precisa de falantes também que consigam trabalhar com essas potências altas, né? Então, quando você pega falantes 1.500 watts, é que ele suporta até 1.500 watts. 800 watts, que ele suporta até 800 watts. Tem vídeo aqui no canal onde eu mostrei como é que você faz essa combinação de potência entre o amplificador e o falante. Lá tá tudo bem explicadinho, eu vou deixar o card aqui em cima, se você quiser dar uma olhada, que é muito interessante esse assunto. E o que a gente nota é o seguinte, pelo menos eu notei isso, que mudaram a forma de se fabricar os amplificadores e os falantes, e você tinha quase a mesma coisa do que você já tinha antes. Eu lembro que eu botei som na primeira fase, foi de 92 até 96, com esses equipamentos que eu citei aí, essa amplificação aí. Depois disso, eu parti para o estúdio e fiquei uns 15 anos sem colocar som. Foi mais ou menos isso. E em 2010, a convite de um amigo que trabalhava na prefeitura, ele estava precisando sonorizar alguns eventos, a pessoa que trabalhava com eles não estava fazendo um bom serviço. Ele viu que eu tinha umas caixas lá maiores, que eram até essas da Gradiente, essa Master 220, e pediu para me sonorizar, tirar ele de um apuro que ia ter um evento e não tinha som para colocar. A gente foi, eu peguei essas caixas, levei para lá com todo cuidado, porque não é caixa para esse tipo de coisa, sonorizou, ele gostou do trabalho, veio me contratar novamente. Eu fui e disse, não, peraí, se você quer que eu faça esse serviço, então eu compro o som apropriado para isso. E acabou até tendo uma licitação na prefeitura, né, que aí você já vai trabalhar de forma correta, onde eu ganhei essa licitação e fui investir nos equipamentos. Quando eu voltei em 2010, aí você já ia encontrar outro tipo de equipamento, outro tipo de amplificador, outro tipo de caixas. E eu lembro que eu comprei um amplificador que era mais potente do que o que eu usava. E eu achava que o rendimento ia ser bem maior também, não, foi praticamente a mesma coisa. Aí eu fiquei, pô, como é isso? Eu comprei um amplificador bem mais potente e estou tendo mais ou menos o mesmo resultado do que eu tinha antes. E aí você começa a pesquisar, você vai entendendo o que está acontecendo. Eu sonorizei também um outro evento aqui com as caixas da Selênio, 150 watts, que elas suportavam. Eu estava mandando para essas caixas quase 500, livre de distorção, por isso que elas deram conta. Teve muita gente que me esculhambou, dizendo que eu era doido, que eu era irresponsável, que eu era isso, que eu era aquilo. Só que o cara que me contratou, ele gostou do serviço. Sinal de que foi feito um bom trabalho naquela época. Aí quando você pensa, né, pô, o cara está usando caixas com falante de 150 watts sonorizando, nesse ambiente onde eu sonorizei, eu coloquei 6 caixas e tinha mais ou menos umas 3.000 pessoas. Claro, era voz. Então, se você distribui a caixa de maneira correta, você consegue sonorizar esse ambiente. É diferente se eu colocasse uma banda para tocar. É um trabalho totalmente diferente. E esse que eu fiz foi um comício. Então, quando se pensa hoje em um alto-falante de 150 watts, a pessoa acha que aquilo ali é ridículo, isso não vai funcionar. Mas isso vai depender do amplificador que você coloca, porque o amplificador vai mandar a carga para a caixa ou para o falante. O que esse falante ou essa caixa vai fazer com aquilo que ela está recebendo, amigo, aí já é outra situação. Antigamente, lá no início, quando se tinha amplificadores valvulados, as potências eram baixíssimas. Até hoje se fabrica ainda amplificador valvulado. Um absurdo de caro. E não são muito potentes. Você vai encontrar aí, acho que dos mais potentes, posso até estar falando besteira, teria que fazer uma pesquisa, mas eu não sei se você vai encontrar um amplificador desse de 500 watts. Não acredito, pode até ter. Isso é um absurdo de caro, que eu já vi amplificadores de mais de 100 mil reais para isso. Agora o timbre
excepcional. Você vai ter que ter também para esse amplificador caixas especiais, caixas high-end. Já vi caixa de quase R$1 milhão. Já vi anúncio de caixa de quase R$1 milhão. Então são casos e casos. Um certo vídeo atrás eu falei sobre as diferenças de caixas, caixas que tem mais rendimento em SPL, caixas que vai ter um timbre mais definido, e comentei que antigamente, lá nas décadas de 50, 60, o pessoal fazia eventos grandes com amplificadores, plural, de 100 watts. O cara ia sonorizar aquele festival Woodstock. Provavelmente foi dessa forma também. Você tinha ali milhares e milhares de pessoas, um PA gigantesco, sendo alimentados por uma quantidade absurda de amplificadores. E esses amplificadores deviam ser nessa faixa de 100 watts. Só que se tinha caixas de som que tinham alto rendimento, porque naquela época era mais fácil você fazer uma caixa com um rendimento muito alto do que você fabricar amplificadores de alta potência. Naquela época era mais fácil se construir as caixas com rendimento maior. Aí você vem transistor, você vem com outra infinidade de circuitos aí que foram se aprimorando, e você consegue amplificadores hoje de altíssima potência. Mas para funcionar nesses amplificadores, os falantes têm que ser enrijecidos, tem que ser preparado para receber aquela alta potência. Então o que é que acontece? Quando você pega um falante desse que vai ligar num amplificador que não tenha muita potência, ele não rende. Se você pega um amplificador, um falante de 800 watts e vai colocar em um amplificador de 100, ele nem vai sacudir, amigo. Você vai ouvir ali, mas ele não vai sacudir. Aí se você pega um falante compatível com aquele amplificador que tenha um SPL alto, uma sensibilidade alta, ele vai falar. Mas você pega, por exemplo, um amplificador de 50 watts, é esse caso de você abrir o volume no amplificador e ele falar mais alto e melhor do que aquele outro falante que você tem de 800. Então são casos e casos. Tem muita gente que eu não acompanhei esse período, mas está tudo aí na internet. Se você pesquisar, você vai achar informações, você vai achar vídeo de profissionais da época que vai explicar como era feito sonorização naquela época, que vai te dar todos esses detalhes aí. Então a informação está aí, apesar da gente não ter vivido aquilo, mas a informação ela existe, ela está aí para se pesquisar. Aí quando se fala que se fazia eventos gigantes com amplificadores, plural, de até 100 watts, tem muita gente que não acredita. Como eu tive que responder um esses dias aí, quando eu fiz esse comentário no outro vídeo, o cara achou que eu peguei pesado. Falta de informação, né? Quando eu falo ignorância, é a falta do conhecimento. Não estou querendo ser agressivo, nem desrespeitoso com ninguém, né? Mas o mínimo que se espera é que a gente entenda, né, a nossa própria língua nativa. Então, pessoal, esse foi o vídeo aí, foi só para falar a respeito disso. Às vezes a pessoa me liga aqui, ou entra em contato pelos grupos, ou aqui pelo próprio YouTube, perguntando: eu estou em dúvida entre tal caixa e outra caixa, essa tem tantos watts, essa outra tem não sei quantos, será que essa vai falar mais do que essa outra aqui e tal? E eu digo: rapaz, não se influa muito por números, procure ouvir. Às vezes você vai pegar uma caixa que fala alto, mas ela não fala bonito. Então o interessante é ouvir. Por isso que eu nunca dei muita bola o que está escrito nas especificações técnicas. A gente lê, a gente olha que está dizendo isso, mas só ouvindo para a gente saber. Não dá para você saber o desempenho de um equipamento olhando o que está escrito lá pelo fabricante. Você nem sabe, você faz uma comparação de um produto com o outro, de uma marca com outra, e você não sabe se os testes foram feitos na mesma norma. Então nem isso a gente sabe. Mas isso já foi comentado aqui a respeito dessas questões de potência.
do que era antes, do que é hoje, né? E muita gente não entende. Já foi comentado também aqui, já cansei de explicar, pessoal. Não é porque você tem um som de 1000 watts, exemplo, e você vai pegar um outro de 2000, que o de 2000 vai falar o dobro. A conta também não é essa. Você vai ter ali um rendimento ali de 20, 30%, às vezes até menos, às vezes um pouco mais, mas não dobra. Ele não é linear. Essa conta aí, ela não é linear. Então, é mais um vídeo aí a gente explicando essa situação, né? Essa relação entre potência, entre amplificador e falante ou caixa de som, para ver se as pessoas procuram entender mais um pouco e até se informar. O que eu falei aqui foi um nada em relação do que esse assunto abrange, né? De informações. Então, as informações elas existem. Elas estão aí, dá uma busca no Google, até aqui mesmo no YouTube, que você vai encontrar muito material falando sobre isso. Valeu? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? De praxe de novo, vou te pedir para se inscrever se você ainda não é inscrito. Clica no sininho para você ser notificado quando tiver vídeo novo por aqui. E se você gostou do vídeo, também peço que você dê o like. Peço também que você compartilhe esses vídeos com pessoas que curtem esse tipo de assunto. Assim o YouTube vai entender que o vídeo tem relevância, né? Que os vídeos aqui do canal têm relevância e ele começa também a fazer indicação dos vídeos aqui do canal. E isso ajuda a gente a crescer cada vez mais. Valeu, abraço a todos e até o próximo vídeo.